Giovanni Braga mandando boa noite, Vinícius Pinho. Boa noite, Nicola. O Diniz pode cair no Timão ou não? Renato Gaúcho seria uma boa? Não, o Diniz não pode cair. Tem muitos outros problemas no Corinthians antes do Fernando Diniz. E a classificação do time para as quartas de final da Libertadores certamente deu uma atenuada nessa situação. O Corinthians também não passa desespero no Campeonato Brasileiro. Paulo de Osasco, não enxergo, sou deficiente visual. Esqueci de perguntar acima alguma quente no Timão hoje, porque no domingo o Timão foi uma cagada. Cara, a principal notícia é a multa que foi aplicada no Memphis, né? O Memphis causou mais uma. Cara, é difícil defender o Memphis. Mas na sexta-feira à noite ele postou um vídeo que, entre outras coisas, um videoclipe aparece o Parque São Jorge em chamas, o escudo do Corinthians em chamas. Ele ainda fala mal de dirigente, enfim. De acordo com a diretoria do Corinthians, ele infringiu 7 regras do contrato fechado recentemente entre as partes. Daria até para rescindir o contrato dele. Faltou um pouquinho de coragem para o presidente Osmar Stabile. E no fim das contas, o Corinthians decidiu aplicar uma punição, uma multa, que girou na casa dos R$ 500 mil, tá bom? O Lico Reginaldo, Nicola, o Corinthians está precisando contratar atacante. Esse time não faz gol. É uma verdade, você tem toda a razão. Especialmente depois do problema do Yuri Alberto, o Corinthians tem enfrentado todas as dificuldades. E o gol contra o Rosário na quinta-feira sai meio que por acaso, né? Uma cobrança de falta bem batida pelo Memphis e com o Bidon aparecendo para marcar. Olha só, vamos falar do caso Memphis Depay, tá? Eu trouxe para vocês neste sábado, com exclusividade, que o Corinthians decidiu multar o Memphis Depay e tudo se confirmou após, horas depois na matéria que eu dei, inclusive o vídeo aqui no canal, o Corinthians divulgando, né, uma nota oficial confirmando, né, que estava ali multando, né, tomando ali as medidas cabíveis, né, jurídicas em relação ao Memphis. O Memphis ligou para o Osmar Stabile, né, arrependido, pediu desculpas, né, não imaginou a repercussão que teria, né, o Parque São Jorge ali em chamas no vídeo, o escudo do Corinthians, enfim. Estou passando para vocês tudo o que aconteceu, né, é informação, tá, não é nem opinião, é informação. O Osmar entendeu, tal, né, existe uma relação boa entre o Osmar e o Memphis, enfim, mas o Osmar disse que não deixaria de punir, né, aplicar ali a multa no salário, né, nos vencimentos do Memphis Depay. Segundo pessoas ali que estão em volta do Osmar, essas pessoas ainda né, pedem que o Osmar acione multa rescisória, coisa que ele não vai fazer. Na verdade, até o final da noite eles já tinham desistido, mas mesmo depois de sair a informação da multa que eu trouxe, ainda havia uma pressão para que o Osmar rescindisse o contrato do Memphis, que seria a oportunidade, né, de não pagar o contrato, enfim, eles alegaram que, analisando todos ali, né, o departamento jurídico do Corinthians, Osmar e os aliados dele, que o Memphis teria aí com esse clipe aferido aí eles cravaram isso, 7 cláusulas, né, no contrato. Enfim, entre elas aquela que eu já citei no vídeo mais cedo, né, tudo isso que alega a diretoria do Corinthians, tá? Essa pessoa olha e acha que eu tenho que decidir as coisas. Eu só estou aqui passando a informação. Inclusive a cláusula de desgaste para a imagem do clube, né, arranhando a imagem do clube, e também a questão de ele se envolver em questões políticas, que tem essa cláusula também, para que ele não se envolva, tá, em questões políticas. Enfim, o Osmar não resolveu aplicar nenhuma das cláusulas, muito menos a de rescisão. Ele gosta do Memphis, entende a importância do Memphis e aplicou somente a multa no salário de Memphis Depay. E eu vou falar o valor da multa, tá? Eu creio que é exclusivo, é porque eu não acompanho o pessoal por aí, né? Às vezes eu falo aqui que é exclusivo, alguém já deu, enfim, mas eu acredito que seja exclusivo. A informação seja exclusiva. Mas antes disso eu quero falar outra coisa, né? Em relação ao Marcelo Paes, eu posso garantir para vocês que a bronca da alta cúpula corintiana, de Osmar Stabile até o último, ali do Parque São Jorge, passar o sábado com mais bronca do Marcelo Paes, a sexta e o sábado, do que do próprio Memphis. Eles entendem que o diretor de futebol não tinha que curtir aquele vídeo, que aquele vídeo tinha que ser contornado por ele,
ele tinha que ter acionado o Memphis rapidamente, falado para o Memphis retirar o vídeo antes que desse problema, enfim, e não curtiu o vídeo, né, de quem o paga, né, de quem faz parte, né, da sua diretoria, que está junto com ele ali no dia a dia, e eles entendem dessa forma. Pessoas ligadas ali bem próximas ao Osmar me falaram que o Marcelo Paes pediu desculpas para o Osmar, descurtiu e falou que foi sem querer, que ele tem costume de curtir tudo que o jogador posta. E aí o Memphis postou, ele já curtiu, entrou num voo, só quando desceu do voo, né, no avião, que ele viu que era aquele clipe, aquela loucura toda, o Parque São Jorge em chamas, aí ele descurtiu, tá? Então o Marcelo Paes pediu desculpas, né, segundo pessoas ligadas ao Osmar, e disse que foi sem querer, que na verdade foi sem querer, que ele costuma curtir os vídeos de todos os jogadores do Corinthians. Ele postou, ele curte, ele tem essa mania, mas ele não viu o conteúdo, na verdade, do clipe. Quando ficou sabendo depois, acabou descurtindo, tá? Isso foi o que o Marcelo Paes alegou, porque o Osmar estava extremamente, né, chateado com ele. Já havia ficado chateado com ele na semana, que ele colocou o staff, colocou comissão técnica, colocou jogadores e não citou o Osmar, não citou o presidente e nem a diretoria do Corinthians após a classificação contra o Rosário. Enfim, existe uma pressão grande também em volta do Osmar Stagli para que ele demita Marcelo Paes do cargo de executivo de futebol. O Osmar está duvidoso ainda sobre essa questão, mas pensou bastante sobre isso, chegou até a prometer isso já para os seus pares, mas, enfim, ninguém sabe se ele vai fazer isso ou não, e não estou nem dizendo que ele tem que fazer ou não, tá? Só passando aqui no blend de informações para vocês, mas existe, sim, essa pressão em relação ao Marcelo Paes, inclusive nomes já foram citados para o Osmar para substituir o Marcelo Paes caso ele seja demitido, e essas pessoas alegam que não tem multa rescisória. Então, que, né, não teria problemas, e já citaram alguns nomes aí importantes de mercado para o Osmar, né, ali discutindo ali, inclusive o Osmar por um possível substituto, né? Tem gente que acha que ele pode arrastar igual fez com o Fabinho até o final do ano, quando vence o contrato do Marcelo Paes, ou pode tomar a decisão antes, enfim, mas hoje já não falam mais a mesma língua ali, o Marcelo Paes e a diretoria corintiana, acho que já deu para perceber, tá? Enfim, pressão para todo lado, uma loucura tudo isso que está acontecendo no Corinthians. Vamos à multa de Memphis Depay. Segundo me passaram, 30% do salário. Se a gente, né, imaginar aí, né, que o nosso querido Memphis Depay, ele, né, ele ganha, desculpa, 30% não, 20%, tá? 20% do salário. Se a gente imaginar que o Memphis Depay, e a gente acredita que ele ganha 2 milhões por mês, porque 3 milhões é o custo que o Corinthians tem com os impostos, né? Mas o que cai na conta mesmo do Memphis, né, vão ser os 3 milhões, claro, além da dívida, mas a dívida a gente não vai colocar. Então são 2 milhões de reais, a gente imagina aí 400 mil por mês, né? 400 mil reais por mês não, né? Vai ser uma multa só, 400 mil reais no próximo ordenado do nosso querido Memphis Depay. Ele ganha 2 milhões, vai ganhar 1 milhão e 600, já que a multa é de 20%, tá? Se eu falei 30 aqui no vídeo, agora aqui, esquece, 20%, já corrigi rápido até para vocês entenderem, tá bom? Então, 20%, 400 mil, né? Se a gente tem um número aí que o salário dele é de 2 milhões de reais. Você acha justo, né, esse valor? Você acha essa multa justa? E o que você entende desse caso? Eu quero a sua opinião, se o Memphis pegou pesado, enfim, o Osmar, eu sei também que não gostou da postagem do Armando Mendonça, ainda, né, provocando mais ainda e cobrando mais o Memphis, não gostaram também. A cúpula também não fala a mesma língua do Armando Mendonça, então o Corinthians está extremamente ali, né, o núcleo rachado, né? A cúpula não fala a mesma língua do Armando Mendonça, e eles até entendem, né, que se a crítica feita ao Armando, né, a cúpula, enfim, também não se doeu por isso. Se ele criticasse também vários conselheiros, dirigentes do Parque São Jorge, também não, a bronca foi mais na questão de queimar o escudo e simbolizando ali, né, que está queimando ali o Parque São Jorge, né, enfim.
Não vamos entrar na questão, né, do que significa aquilo para o Memphis ou para o torcedor. Estou passando para vocês a informação da diretoria do Corinthians, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.